Sábado. Bom dia, Raíssa, bom dia, Arimateia, bom dia, Araújo. Bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense do Horário. Gostaria de começar a nossa coluna hoje, o consultório JM hoje, mandando um abraço para todas as mães que nos ouvem, para minha mãe, Selma Arruda, que certamente está na nossa audiência, e recomendar, desde já, a leitura da coluna à parte, que hoje está com uma sensibilidade bastante aflorada. Quero dar aqui ao vivo os parabéns a Arimateia Souza, que conseguiu me levar às lágrimas de madrugada. Como é que eu vou ler então daqui a pouco? Só estou preocupada. Com a coluna à parte, tá? Muito bem, vamos falar hoje, meus caros e minhas caras ouvintes, pessoal aqui da live do Instagram, sobre complicações cirúrgicas. Esse é um tema muito importante, Raíssa Kelly e Arimateia Souza. O que são complicações cirúrgicas? As complicações cirúrgicas são eventos adversos que podem ocorrer durante ou após uma intervenção cirúrgica, afetando a recuperação do paciente. Essas complicações variam em gravidade e podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo a complexidade do procedimento, o estado de saúde geral do paciente, a experiência do cirurgião e condições específicas do ambiente hospitalar. Quais seriam, então, os fatores de risco para essas complicações cirúrgicas? A gente pode dividi-los em duas categorias principais: fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados ao procedimento. No primeiro grupo, incluem-se condições como idade avançada, obesidade, diabetes, hipertensão, uso de certos medicamentos que podem afetar a cicatrização das feridas ou a resposta a anestésicos, etc. No segundo grupo, os fatores incluem a duração e a complexidade da cirurgia, bem como a urgência do procedimento. Entre as complicações mais comuns estão as infecções, que podem ocorrer no local da incisão ou internamente, afetando órgãos ou espaços dentro do corpo. Hemorragias são outro tipo de complicação, podendo exigir transfusões de sangue e até reoperações. Além disso, há riscos associados à anestesia, que podem incluir reações alérgicas e problemas respiratórios. E a prevenção? Bom, a prevenção dessas complicações começa com uma avaliação pré-operatória detalhada, na qual o médico analisa os riscos e benefícios do procedimento com o paciente. Essa avaliação inclui exames físicos e laboratoriais que ajudam a identificar condições pré-existentes que poderiam aumentar o risco de complicações. Durante a cirurgia, técnicas esterilizadas e o uso adequado de antibióticos são essenciais para minimizar o risco de infecções. A habilidade e experiência do cirurgião também são cruciais na prevenção de problemas cirúrgicos e na gestão de questões inesperadas que possam surgir durante o procedimento. Após a cirurgia, o acompanhamento adequado é vital para detectar e tratar precocemente qualquer complicação. Isso inclui monitoramento regular dos sinais vitais, exames de sangue e atenção às queixas da paciente, que podem incluir dor, febre ou alterações na cicatrização da ferida. Agora, a gente precisa falar, minha gente, sobre qual é a obrigação do médico, né? No contexto da medicina, particularmente nas cirurgias, Arimateia Souza, o médico tem uma obrigação de meio e não de resultado. Isso significa que o cirurgião se compromete a empregar todo o seu conhecimento, habilidade e os recursos disponíveis para realizar o procedimento com a máxima segurança possível. No entanto, mesmo com o máximo cuidado e competência, nem sempre é possível garantir um resultado específico, devido à complexidade inerente aos procedimentos médicos e às reações únicas de cada corpo. A obrigação de meio não isenta os profissionais de saúde da responsabilidade, mas reconhece que algumas complicações são inevitáveis, mesmo sob as condições ideais e com a melhor prática médica. Em caso de complicações, a avaliação de responsabilidade médica leva em conta se o médico agiu conforme o padrão aceito do cuidado, considerando os conhecimentos atuais da medicina. Concluindo, meus amigos, complicações cirúrgicas são eventos que requerem uma gestão cuidadosa e uma comunicação clara entre médicos e pacientes sobre os riscos envolvidos. A obrigação de meio do médico enfatiza a importância de um esforço diligente e competente, sem garantia de resultado. Esse conceito sublinha a natureza complexa e imprevisível da medicina,
onde a garantia de um resultado desejado nem sempre é possível, apesar da alta qualidade do cuidado proporcionado. Esse era o recado de hoje e eu gostaria de concluir com uma frase que eu uso muito no consultório, quando a gente explica as questões relacionadas à cirurgia, de sempre dizer: não existe 100% em medicina. Não existe 100% em medicina. Grosso modo, a gente poderia quantificar percentualmente o que é que os exames prévios mitigam no resultado final positivo? Não, Arimatea, eu não vou ter um dado estatístico específico relacionado aos exames pré-operatórios. Mas o que eu posso lhe dizer é que quando você utiliza todos os protocolos para cirurgia segura, quando esses protocolos são todos seguidos, o risco de complicação diminui aí de em torno de 18% a 20% para em torno de 4% a 6%, ou seja, você reduz em 3/4 o risco de acontecer uma complicação cirúrgica quando você segue todos os protocolos, quando você toma todos os cuidados. E aí a gente está falando de todas as complicações possíveis, né? Desde uma infecção urinária, que é uma complicação simples para uma paciente que foi sondada, por exemplo, que passou uma sonda vesical, complicação que é relativamente até comum, até complicações mais sérias relacionadas a hemorragias, por exemplo. Então, esse tipo de cuidado, quando observado, quando você segue o que se chama de protocolos de cirurgia segura, você minimiza enormemente a chance de que algo possa dar errado. Ô, doutor Antônio, e tem muita gente, muitos pacientes que quando dizem, vai ter que fazer cirurgia, já tem aquele medo, né? Medo também de complicações, principalmente. E para esses pacientes, como é que o senhor, enquanto cirurgião e outros cirurgiões, devem fazer essa conversa mesmo, olho no olho, traçar ali um protocolo, explicar como vai ser a cirurgia? Pode minimizar isso? Pode sim, e é importante que o médico olhe no olho do paciente, que ele explique as complicações possíveis, que ele compartilhe a decisão de operar com o paciente, né? Essa decisão, ela não deve ser unilateral, e aqui claro que eu não estou falando de uma cirurgia de urgência em que a pessoa não tem a consciência, né? Mas todo tipo de procedimento que vai ser realizado de maneira eletiva, ele deve partir de uma decisão compartilhada. Então, quanto mais conversa, quanto mais explicação, melhor, para que se entenda que a coisa vai ser feita daquela maneira, que as complicações possíveis são aquelas, e que o que o médico pode garantir é o esforço para que tudo corra bem, mas sem poder garantir o resultado. Eu sempre digo para os meus pacientes: olha, quando um médico garantir 100%, corra dele, porque não tem... Você já escutou essa frase, né? Já escutou você falando aqui várias vezes, e é verdade. Não tem 100% em medicina, não tem. O médico pode ser assim, o cara com a maior fama do mundo. Vai acontecer complicação cirúrgica. Se ele opera, corre risco. Não só corre risco, um dado percentual de pacientes vai evoluir com complicação. É impossível que não aconteça. Como a gente disse aqui na leitura da coluna, existe um percentual já garantido, digamos assim, de que vai acontecer. A gente tenta minimizar essas complicações naturalmente, mas eventualmente pode acontecer. Usando a linguagem da aviação, como é que se dá em até qual estágio é possível uma arremetida na cirurgia? No caso concreto, uma desistência de se fazer um procedimento cirúrgico em função de determinada excepcionalidade. Rapaz, essa é uma pergunta interessantíssima, porque às vezes os pacientes ficam até chateados, com raiva, mas eu já estava na mesa de cirurgia e foi cancelado o procedimento. Então, uma causa bem comum é a hipertensão. Então, às vezes a paciente já está com risco cirúrgico, com tudo certo, mas às vezes até pelo nervosismo, a pressão vai lá para 18/12. Para as alturas. 20, vai para as alturas, aí para usar o mote da aviação. E aí, numa decisão compartilhada entre o anestesista e o cirurgião, a gente decide se vale a pena
medicar para tentar baixar aquela pressão. Medicar vai ser medicada de todo jeito, né? Ou se vale a pena prosseguir com o procedimento. Outro motivo bem comum é síndromes gripais. O paciente chega e gripa, né? Ele pega ali um resfriado, está tossindo, está espirrando. Isso é péssimo. Se a gente está falando de uma cirurgia abdominal, também, né? de uma cirurgia abdominal, o risco de um ponto se romper, dele fazer uma hérnia ou ter um sangramento. Então, esses e vários outros fatores interferem e podem levar a uma desistência, a uma arremetida. Arimateia Souza. Aliás, o mote da aviação é muito interessante, muito apropriado, porque também antes de um procedimento cirúrgico a gente faz um checklist, né? Esse protocolo de cirurgia segura, ele consiste em um checklist para saber o sangue está reservado, está disponível, o órgão que vai ser operado é do lado direito ou do lado esquerdo, se vai precisar de UTI, se vai precisar de UTI, se a vaga está assegurada, se o sangue já está reservado e disponível, se os materiais que você vai usar estão todos à disposição, enfim, tudo isso passa, né? Qual é o plano anestésico para aquele paciente, se a anestesia vai ser RAC, se vai ser geral, se vai ser peridural, se vai ser local, se vai ser sedação, se vai ser combinada, né? Enfim, a gente são múltiplos os fatores e um acidente cirúrgico, eu sempre digo, é igual a uma queda de avião, nunca tem uma causa única, né? E o que a gente deve fazer sempre é ter o cuidado para evitar que aconteça o máximo possível.